Arquitetura romântica. Bom, indo direto ao ponto, a arquitetura romântica é uma das vertentes do romantismo, movimento que dominou a Europa entre os séculos XVIII e XIX e carrega em suas construções os valores pregados nesse movimento. O romantismo foi o maior movimento cultural que teve início no século XVIII e pendurou até o XIX. Ele influenciava em todas as áreas da sociedade, passando pela nova música, livros e poemas e até mesmo na própria arquitetura. Os arquitetos românticos tinham uma linha de pensamento parecido para desenvolver seus projetos e obras. Com suas obras de arquitetura romântica seguissem um padrão apresentando características bem parecidas, que eram planos com sensação de movimento, efeitos visuais causados por utilização de luzes, uso de irregulares, valorização de formas geométricas complexas, uso frequente de curvas. Na arquitetura romântica, podemos destacar alguns elementos característicos como a horizontalidade, ou seja, as edificações não possuem estruturas muito altas. Diversas igrejas, mosteiros, conventos e catedrais foram construídos nesse estilo. Havia ainda a utilização das abóbadas, que podiam ser dois estilos, as de berço e as de arestas. As abóbadas de berço eram mais simplificadas, baseavam-se em uma estrutura em semicírculos chamada de arco plano. Por conta de algumas das vantagens desse tipo de construções, como a pouca luminosidade e riscos de desabamento, foi criado um novo estilo de abóbada de arestas. Nela, duas abóbadas de berço eram apoiadas sobre pilares em ângulos retos. Dessa forma, conseguiam criar ambientes melhor iluminados e mais seguros. Podemos sinalizar ainda outras particularidades, como as paredes grossas e o interior pouco aclonado. Além disso, as plantas das construções românticas tinham formato de cruz e eram construções sólidas feitas em pedras. A Catedral de Pisa, dedicada à Virgem Maria, é um templo católico da Itália, localizada na cidade de Pisa. É a sede arquidiocese de Pisa e o maior exemplo de estilo romântico toscano. Faz parte do complexo arquitetônico de Pisa dei Miracoli, declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Agora, nas igrejas ocidentais, uma arquitetura cruciforme geralmente, embora não exclusivamente, significa uma igreja construída com laúde desenvolvido na arquitetura gótica. A arquitetura gótica é tida como um marco na história do continente europeu e das artes em geral, uma vez que rompeu com o modelo da construção vigente e se tornou uma vertente inovadora. O estilo surgiu em meados do século XII e foi padrão para as construções até o século XV. Suas principais características são as abóbadas ogivais, a verticalidade das obras, as gárgulas e ou vitrais. Arco-botante é uma construção em forma de meio arco, erguida na parte exterior das edificações na arquitetura gótica para apoiar as paredes e colunas, que só assim se conseguiu aumentar as alturas das edificações, dando forma e função com a técnica da época. A arquitetura gótica deu origem à abóbada nervurada, uma variação de abóbada de aresta, criada na arquitetura romana. Ela se diferencia pela utilização de nervuras diagonais estruturais que lhe suportam o peso e o descarregam sobre os pilares. A sede da Diocese de Chartres, na região de Eur-et-Loir, está localizada aproximadamente 90 km a oeste de Paris. É um dos principais exemplares da transição do estilo romântico para o gótico. A arquitetura e escultura e nos vitrais. O templo foi resultado de várias reconstruções de sua localização. Está relacionada a um antigo lugar de culto celta. Sainte-Chapelle foi construída para ser a capela do Palácio Real. Mas não só isso, a ideia maior do rei Luís era construir um templo para abrigar antigas relíquias de Jesus Cristo, que o rei tinha acabado de comprar de Constantinopla. A primeira diferença que notamos entre uma igreja gótica e uma romântica é a fachada, enquanto a de modo geral a igreja romântica apresenta um único portal, a igreja gótica. Como Saint-Denis, por exemplo, tem 3 portais que dão acesso a 3 naves do interior da igreja.
a nave central e as duas naves laterais. Na fachada de abadia de Saint-Denis, os portais laterais eram continuados por altas torres. O portal central tem acima dos que molduram o tímpano uma grande janela, acima da qual há uma outra redonda clamando rosácea. A atual Catedral de Laon data 17 e início do século XVIII, um dos primeiros exemplos do estilo gótico que se originou no norte da França, que foi construída meio século após a construção da Basílica de Saint-Denis, que deu origem ao estilo gótico. A arquitetura renascentista é aquela que compreende os séculos XIV e XVI, materializando-se durante o período do Renascimento Europeu. Desenvolvido inicialmente em Florença por Filippo Brunelleschi, essa arquitetura tinha como princípios a simetria, a proporção, a geometria e a regularidade. A Catedral de Florença é dedicada à Virgem Maria e chamada de Santa Maria del Fiore, porque seu nome vem do lírio, símbolo de Florença e da antiga denominação da cidade de Fiorenza. A catedral possui uma estrutura em cruz latina, tendo uma nave central, duas laterais e uma absidade posterior. Depois da morte de Câmbio, a construção da catedral foi adiada e retomada em 1334 por Giotto di Bondone, pintor e construtor que projetou o campanário para os sinos. A Basílica de Santo André é uma co-catedral católica romana. É uma basílica menor em Mantua, Lombardia. É uma das principais obras da arquitetura renascentista do século XV no norte da Itália. Embora mudanças e expansões posteriormente tenham alterado o projeto de Albert, a igreja ainda é considerada uma das obras mais completas de Albert. Essencialmente, as obras da arquitetura barroca traziam em suas extensões grandeza e sofisticação, representando a Igreja Católica e seu papel na sociedade. Por ter surgido em um movimento religioso, a maioria dessas obras são em igrejas, catedrais, prédios e monumentos históricos, casarões públicos e monastérios. Sant André ao Quirinal, Igreja de Santo André, no Quirinal, é uma igreja titular em Roma, Itália, construída para os seminários jesuítas no Monte Quirinal e dedicada ao Santo André. A igreja é um importante exemplo da arquitetura barroca romana e foi projetada por Gian Lorenzo Bernini e Giovanni Rossi. A igreja de San Carlo alle Quattro Fontane, também chamada de San Carlino, é uma igreja católica romana em Roma, Itália. A igreja foi projetada pelo arquiteto Francesco Barromini e foi sua primeira encomenda independente. É uma obra-prima icônica da arquitetura barroca, construída como parte de um complexo de edifícios monastáticos no Monte de Quirinal. O rococó tem seu auge na decoração desses interiores, caracterizados por seus detalhes elaborados, padrões intricados, trabalho de design serpentino, assimetria e predisposição a paletas de cores mais claras, pastéis e dourados. Aposto que quando tudo terminar vou precisar de terapia. Olha só meu olho piscando! Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor, é na escola.